Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Estou de volta com mais um vídeo e no nosso vídeo de hoje iremos falar acerca dos 6 componentes que dificilmente se estragam nas placas eletrônicas. Preste atenção, 6 principais componentes que dificilmente se estragam. Não que eles não se estragam, mas que dificilmente eles se estragam nas placas eletrônicas. Então eu separei a lista desses 6 componentes e eu vou aqui partilhar convosco. Portanto, se gostou da ideia desse vídeo, se inscreva logo nesse canal, ativa aí o sininho das notificações e pode deixar ficar o seu like se for a gostar desse vídeo. É claro também que pode deixar ficar aqui embaixo o seu comentário. Se formos a pegar uma placa eletrônica qualquer, vamos nos deparar com vários componentes eletrônicos. Alguns componentes podem se danificar um pouco mais rápido e outros podem levar um pouco mais de tempo para poder entrar com defeito. E hoje vamos falar dos componentes que têm uma resistência bastante alta, isso é, que tem demorado dar ali um determinado tipo de erro. E o nosso primeiro componente é o jumper, que é este componente aqui. Normalmente é um ferro, né? Um ferro que é usado para unir diferentes pontos do circuito. Ele dificilmente pode entrar ali com defeito, porque se formos a ver, é um ferro bastante resistente que foi aqui soldado na placa para unir os dois pontos do circuito. Se formos a ver, ele vai dar um polo da tensão deste polo para esse outro polo aqui. E se formos a medir ele, normalmente ele deve medir um curto. Se ele for a queimar, é claro que será possível mesmo detectar a sua ruptura mesmo a olho nu. E ele faz parte dos principais componentes muito resistentes que dificilmente pode entrar ali com defeito. O segundo componente também bastante resistente que dificilmente entra com defeito nas placas eletrônicas são indutores na base de ferrite, que são esses componentes que têm uma característica um pouco semelhante dos diodos, mas porém são praticamente diferentes dos diodos, pois têm funções totalmente diferentes. Podemos achar esses componentes em quase todas as placas eletrônicas e eles são compostos por um ferro nas laterais e no meio temos um núcleo de ferrite e dentro dele temos um enrolamento de bronze. Portanto, esse componente é muito resistente e dificilmente ele pode vir a entrar com defeito. É claro que se ele for a entrar em defeito, às vezes será possível ver a olho nu ele quebrado ou simplesmente não medindo o curto quando formos a testar com o multímetro na escala de continuidade. Por isso, ele sempre deve medir o curto aonde que ele é projetado. E quase todas as placas contêm este componente incorporado nela. Portanto, o nosso terceiro componente resistente também são as bobinas indutoras, que são esses componentes que são projetados na sua maioria na fonte primária. Esses componentes são projetados para filtrar as perturbações que podem entrar através da rede. Ou melhor, eles têm uma dupla função. Quando a placa ela está em funcionamento, ela gera uma frequência bastante alta. Então, para que essa frequência que será gerada pela fonte não retorne à rede, são projetadas as bobinas indutoras para poder suprir ou desviar essas mesmas interferências para que não possam chegar na rede elétrica. Normalmente, as bobinas na fonte primária são compostas por 2 enrolamentos no núcleo. E se formos a ver, temos 2 bobinas aqui enroladas. Esses componentes são bastante resistentes também, porque se formos a ver aqui, eles estão isolados entre si e estão presentes também em quase todas as placas eletrônicas. Aqui temos uma versão um pouco diferente das bobinas indutoras, mas porém todos têm a mesma função.
Essas bobinas indutoras não só são projetadas nas fontes primárias, assim como dentro das fontes também podemos achar lá eles projetados. Há um exemplo dessa bobina, também não deixa de ser uma bobina indutora no núcleo de ferrite e dificilmente ele pode vir aqui a romper o seu filamento. Há um exemplo também dessa placa que contém aqui algumas bobinas indutoras. E temos mais uma aqui, que é uma bobina indutora que está dentro desse núcleo de ferrite. Dificilmente esse componente pode vir a queimar. E se ele for a queimar, vai deixar de medir o curto nas duas posições, que é nesta posição e também nessa outra posição. O nosso quarto componente, que também tem uma resistência bastante alta, são, nesse caso, os transformadores. Esses componentes também fazem parte dessas fontes atuais que nós temos nas nossas TVs. E a principal função desse componente é de baixar a tensão que chega a partir da fonte primária através do chaveamento do MOSFET. Este componente não é assim tão diferente das bobinas indutoras, porque no seu interior temos uma bobina enrolada e essa mesma bobina é isolada entre si. Porém, dentro dele podemos ter várias bobinas que foram isoladas para que ele possa emitir várias tensões diferentes no seu secundário. E é claro que também no seu primário podemos ter várias bobinas de entrada, nesse caso vários enrolamentos para a entrada dessa mesma tensão. Portanto, das vezes em que ele dá uma falha, é simplesmente um mau contato na entrada dessa tensão ou simplesmente na saída da tensão. O nosso quinto componente, que também dificilmente se estraga, é o NTC, que é o termistor. Os termistores são projetados também nas fontes primárias. Um exemplo dessa fonte aqui, temos o termistor que foi projetado aqui bem logo na saída dessa ponte retificadora. A sua função é também de amortecer a tensão. Este aqui é o NTC porque é o coeficiente da temperatura negativa. Com isso, quando a temperatura for a subir no seu corpo, ele vai induzir de uma forma direta, baixando, nesse caso, a sua resistência. Isso é, quanto maior for o valor da temperatura no seu corpo, menor será a sua resistência. Temos também aqui um outro NTC, que é o termistor, que foi associado em série com a linha da tensão. É por isso mesmo que ele é associado em série com uma linha, para poder amortecer essa mesma linha. E o nosso sexto e último componente que eu trago nessa lista são, sem sombras de dúvidas, os capacitores de supressão, que são esses componentes que aparecem muitas das vezes nas fontes primárias. Esses componentes são associados em paralelo com as bobinas indutoras e têm uma função de filtrar as perturbações que vêm da fonte ou que possam ser geradas da fonte para que não possam retornar à rede elétrica. Por isso, eles têm uma função idêntica com as bobinas indutoras. Geralmente, esses capacitores têm uma capacitância um pouco mais baixa e se ele for a queimar, às vezes podemos achar o curto nos seus terminais, porém dificilmente isso ocorre nas placas indutoras. Muito bem, meus amigos, espero que tenham gostado dessa pequena lista que eu preparei para vós. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações e pode deixar ficar o seu like se gostou desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.